Olá, boa noite, pessoal. Graças a Deus, estamos aqui novamente para ler as Escrituras, né? E eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês possam fazer mais observações na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, porque o Senhor aqui, Ele nos deixa bem esclarecido praticamente a aproximação da sua volta, a aproximação do arrebatamento da igreja. Então eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21. Pega uma caneta, grifa, marca, porque essa palavra é uma palavra de poder, é uma mensagem de poder, que tem que ficar gravada nos anais da história, né? Então é o capítulo 21 de Mateus e o versículo é 33, onde o Senhor nosso Deus nos conta uma parábola, né? Atentai na outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um e mataram ao outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: Ah, meu filho, eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da nossa herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará com aqueles lavradores? Ponto de interrogação, né? Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes remetam os frutos no seu devido tempo. Perguntou-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Está escrito lá em Salmos, capítulo 118, versículo 22 e 23. Anota aí para depois você meditar nessa passagem. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, eles entenderam o que era a respeito deles que Jesus estava falando. E enquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta.
Veja bem essa mensagem. Presta bem atenção. Esses principais sacerdotes, esses fariseus, sempre perseguiram Jesus, mas eles eram muito religiosos. Na época eu não sei qual a religião que predominava, mas eu sei que eles perseguiam muito Jesus. Então Jesus contou essa parábola aqui. Jesus falou a respeito dessa parábola. E no final eles entenderam que quem eram os malvados, quem eram os malfeitores, quem eram os perseguidores, eram eles. E eles estavam ali espionando Jesus para prendê-lo, procurando tirar-lhe a vida, procurando matá-lo. E eles não tomavam essa atitude porque a multidão que seguia Jesus não era pequena, era grande. Então eles tinham medo de fazer mal a Jesus. Mas eles eram religiosos que ficaram furiosos porque ele é o Filho unigênito de Deus. Porque aqui na parábola ele fala assim, ó, e por último enviou-lhes o seu próprio filho dizendo, meu filho, eles respeitarão. Agora eu pergunto para você, a terra está arrendada para esses lavradores, tudo malvado, fazendo abominações, uma pior do que as outras. E cada vez que a gente lança a palavra de Deus, eles se revoltam contra a palavra de Deus. Mas veja bem, quando veio Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, eles respeitaram? Não respeitaram. Aqui ele fala assim, ó, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aqueles que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Para que mexer com o povo de Deus? Para que continuar caminhando, perseguindo e mentindo? Porque aquele que essa pedra cair em cima dele vai ser reduzido ao pó. A sepultura se abre para as pessoas que continuam persistindo e insistindo no erro. Continua no pecado. Continua no erro. Gente, Jesus está voltando. Nós não temos mais tempo para ficar ocupando banco de igreja e não tomando uma atitude de querer uma nova vida, de querer um novo nascimento, de querer nascer de novo, de desejar esse milagre dentro da gente. Olha aqui que o Senhor fala assim, olha, mas os lavradores vendo o filho disseram entre si, este é o herdeiro. Não é mesmo? É o herdeiro de tudo. Ora, vamos, matemos-nos e apoderemos-nos da sua herança. Não adianta. Para que querer pegar o que não é seu? Para que querer mexer que não é seu? Não adianta. Você vai ter que ter um encontro com Deus. Você vai dar de cara com Deus. Cedo ou tarde você vai ter que enfrentar esse Deus. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Presta bem atenção. Agarraram Jesus e mataram Jesus. Lançaram ele fora de Jerusalém. A cruz foi fincada fora de Jerusalém. Sabe na onde? Na cabeça de Golias, aonde Jesus pisou na cabeça de Satanás, esmagou a cabeça da serpente. Todo mundo sabe que no terceiro dia Jesus ressuscitou com as chaves do inferno e da morte na mão. E que ele é imortal. E que não adianta ficar lutando contra o Espírito Santo, não adianta ficar lutando contra a verdade de Deus, o poder de Deus. Nós
Nós temos que acordar para a verdade de Deus. Olha o que está escrito assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará esses lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Você entendeu? Eu vim para os que eram os meus, e os meus não me receberam, mas todos quantos me recebem, eu dou o direito de ter vida eterna, de ser filhos de Deus. Nós estamos diante do Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E nós estamos pregando o Evangelho. E isso incomoda Satanás, isso incomoda os demônios. Mas não adianta lutar contra o poder de Deus. Quem luta com Deus, luta para perecer. Quem luta com Deus, luta para perder. Porque Deus é invencível. E quando aquela cruz foi fincada fora de Jerusalém, aonde o filho unigênito dele foi morto, ali ele pisou na cabeça de Golias, ali ele macetou a cabeça de Golias, ali ele macetou a cabeça do diabo. É onde a cabeça de Golias estava enterrado, que ali foi fincada a cruz. Jesus te ama. Ele veio a este lugar para te salvar, para me salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que amar o Evangelho. Você tem que meditar nas Escrituras. Jesus disse assim: o meu povo perece porque não examina as Escrituras Sagradas. Mas quem examina as Escrituras Sagradas não perde uma passagem maravilhosa como essa. Aqui as Escrituras dizem assim que os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam o que era a respeito deles que Jesus falava. Sabia que esses religiosos queriam matá-lo. Porque primeiramente ele mandou João Batista, depois ele mandou tantos mensageiros. Mandou para dar uma olhada nesses lavradores, mandou para ver o que estava acontecendo. Esses lavradores se acham dono de tudo, proprietário de tudo, e aí acabam fazendo essas atrocidades que eles fazem aqui na terra, judiando dos pobres, judiando dos carentes. Olha, é coisa terrível, gente, é coisa terrível. Nós não podemos ficar num mundinho fechado, sem saber o que está acontecendo. Nós não podemos. Nós temos que falar que Jesus está voltando, sim. Querendo o homem ou não querendo, não tem como impedir a volta de Cristo. E dá tempo ainda de você se converter. E dá tempo ainda de você fazer uma aliança com Deus. E dá tempo ainda de você deixar o mau caminho e se arrepender. Sai das garras desse Deus desse século. Sai das garras dele. Jesus te ama. Deus se importa que todos venham a ser salvos. Deus se importa que todos venham crer no Evangelho, crer no seu Filho Jesus Cristo. Deus se importa que você dê atenção às Escrituras Sagradas. Deus se importa com você.
Jesus é o único que provou lá na cruz que verdadeiramente é o único amor verdadeiro. Tudo aqui passa. As alianças que existem aí, elas se corrompem. Promessas, um monte, mas nenhuma se cumpre. Se você colocou sua confiança em homens, você se deu mal. Você tem que colocar sua confiança em Deus. Você tem que colocar sua confiança no Filho de Deus. E dar uma oportunidade para você ser salvo. Dar uma oportunidade para você ter um encontro com Jesus. Parar de perseguir o povo de Deus. Parar de tampar o ouvido para a verdade. Deixar o ouvido atento à voz do Espírito Santo. Parar de acreditar nas mentiras. Na libertinagem que está aí, ó. Olha a libertinagem que está aí. Olha a libertinagem que o Deus desse século está fazendo. Está fazendo você acreditar que Deus aceita a sua podridão, que Deus aceita a sua sujeira. Está fazendo você acreditar que Deus é bom e é bom demais. É verdade que Deus é bom e é bom demais. Mas só que Ele também é fogo consumidor. Ele é misericordioso, mas Ele quer que você preste conta da tua vida. A sua alma precisa escapar das garras do inimigo. E você é a única pessoa que pode se posicionar e dizer: a minha alma tem valor. O Espírito Santo me ama. O Espírito Santo me quer. Ele é o único amor verdadeiro que me consola nos momentos mais difíceis da minha vida. Ele me leva a ter amizade com o Pai através do sangue de Jesus. E aí, amigo, não entule a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, volte a ler ela, volte a meditar ela, volta. Você só não ouve Deus falar se você mantê-la fechada. Mas se você abrir, dá lugar para o Espírito Santo, meditar nela, o Espírito Santo vai falar no teu coração, ele vai falar na tua alma. Deixa Jesus fazer um milagre em você. Deixa Jesus operar um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Deixa Deus entrar. Deixa a luz do Espírito Santo brilhar. Jesus, Ele é a água da vida. Ele falou: quem beber de mim jamais sede terá. Jesus é o pão da vida. Ele diz que aquele que se alimenta dele vive eternamente. Se alimente do pão vivo descido do céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, através da palavra de Deus. Medita nas Escrituras. A trombeta vai soar. E o arrebatamento da igreja vai acontecer. E você não pode ficar para fora. Você não pode ficar para trás. Jesus te ama e eu quero orar por você. Quero abençoar a tua casa, a tua família, abençoar a tua vida. E dizer a você que você é bem-vindo no corpo de Cristo. Basta você querer. Basta você falar: